essa rica oportunidade no qual Ele nos concede, estarmos aqui nesta noite para louvar e exaltar e engrandecer mais e mais o seu santo e poderoso nome. Queria nesta noite pedir a você que está aqui para dar ouvidos à palavra de Deus, para ouvir o que é que o Espírito Santo de Deus tem nesta noite para te dizer, para que você possa entender qual é o verdadeiro propósito de Deus na sua vida, porque Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Nós não fomos criados para viver aí conforme as nossas vontades, conforme as nossas práticas. Nós fomos criados por Deus para louvar e exaltar o seu santo e poderoso nome. Infelizmente muitos não procuram conhecer as Escrituras, conhecer o que realmente Deus ele quer nas nossas vidas e vivem aí desgarradamente. Mas eu quero te dizer para você que Deus ele te ama, Deus ele tem um propósito na tua vida e Deus ele quer que você deixe essa vida de pecado e procure buscá-lo ele em espírito e em verdade. Queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no qual escreveu São Mateus, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36, que tem como texto: o sermão continua, exortação à vigilância. E a palavra de Deus diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Louvado seja Deus. Só até aqui, irmãos. Meu querido ouvinte da palavra de Deus, você que prestou atenção no texto que eu acabei de ler, Jesus Cristo aqui, ele repete duas vezes uma frase no qual nós devemos prestar bastante atenção, como ele se preocupa com nós para que nós possamos viver uma vida em vigilância. Infelizmente muitos não creem na palavra de Deus, muitos não creem na justiça de Deus, muitos só acham que Deus ele é amor e Deus ele não é justiça, e ele não é capaz de fazer com que o pecador ele venha pagar o preço. Mas a palavra de Deus ela é bem clara: o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte física não é somente a morte física, porque todos aqueles que vivem em pecado, a primeira coisa que ele faz é morrer espiritualmente. A pessoa que está morta espiritualmente, ela não liga para as coisas de Deus, ela não busca as coisas de Deus. E quando a pessoa está morta espiritualmente, a tendência é ela morrer fisicamente. E aqueles que estão mortos espiritualmente e fisicamente, esses vão pagar o preço do pecado, que é a morte eterna, a morte no lago de fogo, a morte sem Deus. E todos aqueles que vivem em pecado, em meio ao pecado, todos esses quando morrem, com certeza ele vai pagar o preço. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Jesus Cristo, ele nos exorta a nós vigiarmos. Vigiarmos é a nossa forma de viver. Muitos infelizmente estão entregues às suas próprias vontades. Deus ele faz uma comparação aqui de dois tempos: o tempo de Noé e o tempo atual. A palavra de Deus aqui, ele repete duas frases e que servem para mim, para você meditarmos da forma que nós estamos vivendo. A palavra de Deus diz aqui: assim será também a vida do Filho do Homem. Assim será também, porque infelizmente quando Noé revelado por Deus para fazer a arca,
A Bíblia ela não diz bem clara o período no qual Noé ele passou para construir a arca, mas os estudiosos dizem que foi de 100 a 120 anos que ele levou para construir a arca. Noé, ele pregou a justiça de Deus. Noé pregou a vinda do dilúvio, mas as pessoas não creram. As pessoas, a palavra de Deus diz que muitos chamavam ele de louco, fanático. Não deram ouvidos à revelação de Deus através da vida de Noé. Naquele período de Noé, as pessoas viviam conforme as suas vontades. O texto que eu acabei de ler, a palavra de Deus disse bem claro: comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso quer dizer que as pessoas se preocupavam com as coisas materiais. As pessoas só se preocupavam em comer, em beber. As pessoas só se preocupavam em buscar casamento e relacionamento. As pessoas não procuravam buscar as coisas de Deus. Qual é a diferença do período de Noé para os dias de hoje? Se você for analisar, não tem diferença nenhuma. Justamente é isso que Jesus Cristo, através da sua palavra, ele quer dizer para nós. As pessoas não se preocupam com as coisas de Deus. As pessoas não se preocupam com a vida eterna. As pessoas não querem saber de buscar uma vida de santificação. As pessoas não querem deixar o pecado de lado. E no final de tudo isso, as pessoas ainda querem ter vida eterna. Mas Deus ele é tão maravilhoso, Deus ele é tão bondoso, Deus ele é tão misericordioso, que Ele nos revela através da sua palavra, para que nós possamos vigiar, para que nós possamos viver em vigilância, para que quando Jesus Cristo vier, nós não sejamos pegos de surpresa. Aqui esse texto que eu acabei de ler, Mateus capítulo 24, o sermão continua, que tem como texto: louvado seja o nome do Senhor, exortação à vigilância. Ele é um texto escatológico. Aí você me pergunta: irmão, o que é escatológico? Escatológico são acontecimentos que ainda hão de vir, ainda irão de acontecer. Aí eu chego aqui nesta noite, usado por Deus, porque eu estou aqui não porque eu quero, mas é porque Deus ele colocou essa vontade, esse prazer, esse intuito no meu coração, de estar aqui nesta noite, pregando para você o que há de acontecer. É porque eu, para a glória de Deus, eu creio na justiça de Deus. Eu creio que Deus é amor, que Deus ele é misericórdia, que Deus ele perdoa os nossos pecados, mas eu creio também na justiça de Deus. Porque se eu não cresce na justiça de Deus, com certeza eu não estaria aqui. Se Deus ele não fosse usar da sua justiça, se todos nós pudéssemos viver conforme as nossas vontades, conforme as nossas práticas, se nós pudéssemos fazer tudo o que nós quiséssemos e no final de tudo nós pudéssemos ter salvação, ter vida eterna, com certeza eu não estaria aqui não, meu irmão. Porque a minha vida anteriormente eu vivi em meio à perdição. Eu vivi em meio às drogas, eu vivi em meio à bebedeira, eu vivi em meio às prostituições. Eu fazia cada coisa que, se eu for falar aqui, você vai se espantar. Aí eu vi que aquilo, tudo que eu fazia anteriormente, só estava me levando à ruína, só estava me levando à morte. Eu estava morto espiritual, e a minha morte espiritual estava me levando à minha morte física. Porque quando você vive em meio aos pecados, você vai se destruir ao pouco. E para a glória de Deus, eu dei ouvidos à palavra de Deus. Uma pessoa chegou para mim e falou: meu querido, essa vida que você está vivendo, você vai morrer sem Deus. E todos aqueles que morrem sem Deus, morrem em desobediência à palavra de Deus. E tudo isso leva a consequência, leva à morte eterna. Mas se você morresse e aí ficasse morto e não sentisse dor nem nada, não. Mas a palavra de Deus diz que há a morte eterna, você vai sofrer eternamente. Mas todos aqueles que creem na palavra de Deus, que buscam Ele em verdade e espírito, vão viver eternamente ao lado de Deus. E isso, meu irmão, eu deixei essa palavra entrar no meu coração, e eu me converti, e eu hoje estou aqui para lhe dizer para você que existe sim céu e existe inferno. E todos aqueles que creem em Jesus Cristo, eles vão viver eternamente. Todos aqueles que buscam viver conforme a vontade de Deus, esses vão ser agraciados com uma vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui na sua palavra, ele diz que no tempo de Noé,
as pessoas estavam vivendo depravadamente, estavam vivendo conforme as suas vontades, as pessoas estavam dando prioridade a tudo, mas não estavam dando prioridade a Deus, e isso incomodou a Deus, isso irritou a Deus. Deus, ele ficou tão chateado de tal forma que ele se arrependeu de ter feito o ser humano. Deus, ele se arrependeu de ter feito tudo. Aí Deus, ele resolveu acabar com tudo, porque o homem estava vivendo depravadamente, o homem esqueceu completamente de Deus, e Deus ele criou o ser humano perfeito, sem mancha, sem pecado. Deus ele criou para viver em comunhão com Deus. Provavelmente você que está aqui nesta noite já deve ter ouvido falar de Adão e Eva. Deus ele criou Adão e Eva perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Deus ele tinha um contato direto com eles, mas eles, foi o que eles fizeram? Eles estavam por cima de tudo. Deus ele abriu mão de tudo para que eles pudessem tomar de conta, mas eles deram voz à serpente, a Satanás. Deus ele disse que poderiam comer de tudo, mas eles não poderiam comer da árvore da vida. Aí Satanás chegaram para ele e conduziu a eles para que eles viessem comer. Aí eles deram ouvido a Satanás e não obedeceram a voz de Deus. Aí eles foram expulsos do jardim do Éden. E por isso nós estamos aqui, por isso nós temos que trabalhar, por isso que nós temos que ralar para ganhar a vida, por isso que nós temos que viver em obediência, por isso que nós temos que estar todo dia buscando, pedindo perdão a Deus, para que nós possamos ter uma vida de salvação, uma vida eterna. E nesse período de Noé, as pessoas esqueceram completamente de Deus. Deus ele estava prestes a destruir tudo, mas só que Deus ele viu Noé, um homem justo, um homem íntegro, um homem reto, um homem que estava vivendo conforme a vontade de Deus. Aí Deus chegou para Noé e disse: fazer uma arca. Deus ele fez um pacto com Noé, e Noé ele creu na palavra de Deus, e Noé ele fez a arca. E nesse período, que a Bíblia não diz bem claro exatamente, mas é de 100 a 120 anos, Noé ele pregou a justiça de Deus. Noé pregou o dilúvio e as pessoas não creram. As pessoas não deram ouvidos, até porque nesse período ainda não tinha havido chuva. A palavra de Deus diz que vinha um vapor debaixo da terra e regava toda a plantação. Aí ficava difícil as pessoas pegarem e saber se realmente ia vir um dilúvio, até porque nunca tinha havido chuva. Mas Noé, ele creu. Da mesma forma que nós estamos falando aqui, infelizmente nós não pudemos vir em sábados anteriores, nós pregamos a vida de Jesus Cristo. Infelizmente muitos não estão dando ouvidos, muitos não creem. Mas a Bíblia aqui ela fala de acontecimentos que ainda irão de vir. A palavra de Deus diz que céus e terra passarão, mas a sua palavra não passará. Eu quero, meu querido, nesta noite, que o poder do Espírito Santo ele possa te convencer, que você possa, a partir de hoje, você possa crer que a justiça de Deus ela vai vir sobre todos nós. E se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, é bom que você se arrependa, porque o dia e a hora ninguém sabe. Meu querido, a Bíblia fala de um acontecimento no qual vai acontecer, e eu creio, é bom que você creia, para que você não venha passar pela condenação eterna, é o arrebatamento. Antes da vida de Jesus Cristo vai acontecer o arrebatamento. E depois do arrebatamento vai vir a grande tribulação. E a partir daí a vinda de Cristo. O arrebatamento vai ser para todos aqueles que obedecem a palavra de Deus. O arrebatamento vão ser para todos aqueles que deixam o pecado de lado e procuram viver conforme a vontade de Deus. Meu querido, se você não vive conforme a vontade de Deus, você tem a rica oportunidade nesta noite de se arrepender dos seus pecados. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Não é que nós não estamos aqui com o propósito de fazer com que você venha mudar de religião, até porque a religião não tem o poder de salvar ninguém. Nós estamos aqui para dizer para você que Jesus Cristo ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser através de Jesus. Eu não estou aqui para dizer que se você aceitar Jesus, você não vai deixar de pecar, porque aquele que diz que não peca, ele se faz mentiroso e a verdade não está nele. Mas no momento que você aceita Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, você vai ser um pecador redimido, porque o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado. Aqueles que têm Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida e vivem em comunhão com Ele, esse vai ter salvação eterna, porque a Bíblia é bem clara, ela nos afirma isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. E a palavra de Deus diz que no tempo de Noé comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, e assim será
no dia da vida do Filho do Homem. Meu querido, o que nós podemos ver hoje é as pessoas entregues às suas vontades, às suas práticas, as pessoas não lembram de Deus, mas quando estão passando pelo momento difícil, a primeira coisa que elas fazem é clamar a Deus. E no momento que Deus usa da sua misericórdia e usa da sua compaixão e concede a petição do indivíduo, do infeliz, que pensa que está enganando a Deus, porque muitos estão morrendo, muitos estão passando por situações difíceis, aí Deus usa da misericórdia, concede a petição dele, aí quando ele sai da situação difícil que ele está, ele volta novamente a fazer a mesma forma. Ele pensa até que enganou a Deus, mas não, ninguém engana a Deus, porque Deus ele é onisciente, Deus ele é onipresente, e Deus ele é onipotente, e ele sabe de todas as coisas. Deus ele faz isso por mim e por você, não porque nós somos merecedores, mas ele faz isso porque ele é misericordioso. Ele ainda concede isso, não é nenhum outro não, porque infelizmente muitos não pedem em nome de Jesus, pedem em nome daquele outro, e pensam até que foi concedido por aquele nome não, mas quem fez isso por você foi Jesus Cristo, porque somente Ele tem o poder de todas as coisas, somente Ele foi dado o poder a Ele sobre os céus e na terra, nenhum outro tem o poder de nada, todos morreram e estão esperando o juízo final. Meu querido, você nesta noite se arrependa do seu pecado e aceite Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, porque somente Ele pode fazer com que você tenha salvação. Eu estou aqui porque eu não sou melhor do que você, porque aqui ninguém é melhor do que o outro perante a Deus. Mas eu quero te dizer para você que nesta noite eu estou aqui porque eu sou grato, porque eu vivia uma vida de miséria, eu estava prestes a morrer, eu estava entregue às baratas, mas Deus olhou para mim e estendeu a sua mão e eu recebi. Deus ele está de braços abertos para receber nesta noite você, para fazer com que você venha deixar a vida de pecado. O que você está passando, você pode entregar nas mãos de Seu, que Ele vai mudar o quadro, porque somente Ele tem o poder de reverter todo o quadro que você está passando. Muitas das vezes nós estamos passando por situações difíceis, e nós procuramos de todas as formas, na bebida, na prostituição, nas drogas, para fazer com que nós venhamos esquecer um pouco, mas quando passa aquele período, aquele momento no qual nós estamos vivendo, nós estamos ali, ele vem mais carregado, é só para o efeito passar e o sofrimento volta novamente. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus ele faz uma promessa para nós. No momento que nós recebemos Ele, no momento que nós buscamos a Ele, Ele faz com que o nosso fardo venha a ser aliviado. Satanás está aí tragando a vida de muitos, porque nós mesmos sem Cristo Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Receba Jesus Cristo nessa noite. Se você sentiu no seu coração que você necessita, que você precisa realmente de uma conversão, de uma mudança, vem aqui, que nós estamos aqui prontos para orar por você. Não que nós vamos perdoar os seus pecados, porque nós não temos poder de nada, mas o Deus no qual nós servimos, Ele tem o poder de tudo. Receba Jesus Cristo nesta noite, que você vai ver a mudança, a transformação que o Espírito Santo de Deus ele vai fazer na sua vida. E eu agradeço a Deus essa rica oportunidade, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa te convencer, porque as minhas palavras de mim mesmo, jamais eu vou conseguir convencer você de nada, mas o único que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.